Calorosas saudações, e a única parte má de expulsarmos criminosos das nossas casas é que eles, estando na rua, é mais difícil conseguirem colocar like neste vídeo. Felizmente, vocês estão todos no conforto da vossa casa e conseguem fazê-lo. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores. Para lá caminhamos e podem usar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. E a melhor parte é que não é roubo nenhum, já viram? Sigam-me também nas redes sociais, aqui no vosso canto superior direito. Ora, o que é que aconteceu? Em Loures, o Chega anunciou com uma proposta do ponto de vista municipal em que quem tivesse participado nos tumultos das últimas semanas em Lisboa e tivesse habitação municipal, no caso habitação pública, ficava sem direito à mesma. Ora, isto gerou bastante revolta, vamos perceber o que é que aconteceu. O presidente da Câmara de Loures diz que quem participou nos tumultos deve perder a casa da autarquia. Ricardo Leão chegou mesmo a dizer que deve ser retirada sem dó nem piedade. Mas esta tarde, depois de várias críticas, tentou suavizar o discurso. Muito criticado depois das declarações polémicas, Ricardo Leão sentiu necessidade de vir a público justificar-se através de um comunicado. Esclareceu que só defende o despejo de pessoas das casas da autarquia, única e exclusivamente a casos transitados em julgado. Diz ainda que nunca o município se deve sobrepor ou substituir ao Poder Judicial, nem nunca o fará. O esclarecimento surge depois das declarações na reunião da Câmara de Loures, em que defendeu o despejo sem dó nem piedade de inquilinos de habitações municipais que tenham participado dos tumultos na área metropolitana de Lisboa. Eu digo-vos muito honestamente, eu vou saudar com grande felicidade esta decisão por parte do Presidente da Câmara Municipal de Loures, o Ricardo Leão, que por acaso é do Partido Socialista, mas esta proposta, esta medida, que foi inicialmente proposta pelo Chega, onde o Bruno Nunes é vereador, no caso na Câmara de Loures, foi também aceito pelo PSD. Ou seja, o PS e o PSD, o Bloco Central, acabou por concordar com esta medida. E é curioso, porque vemos alguma disparidade agora neste momento. Nós já vimos até a Alexandra Leitão vir a público demarcar-se desta declaração e desta iniciativa legislativa, quando na verdade já não é a primeira vez que os autarcas do Partido Socialista, neste caso foi em Loures, mas há outros casos, por exemplo, em Odmira, relativamente à imigração e outras questões de criminalidade, que vemos autarcas do Partido Socialista a terem algum bom senso nisto. E depois também vi alguns argumentos de comentário televisivo na televisão a dizerem mas e se eles tiverem família, etc, etc. Obviamente que a família não será despejada de casa. O que acontece é que a pessoa em si estará proibida de ter a casa em seu nome, nem poderá lá estar. Porque de um ponto de vista justo e até de segurança para as próprias pessoas que moram nos bairros ou no bairro em questão, não é benéfico ter alguém naquele local a praticar crimes, ainda para mais de desordem pública. E depois ainda vi outro argumento que foi então e os ricos de Cascais e de Lisboa e não sei o que mais. Primeiro, há uma grande diferença que é, isto é habitação pública. Quer dizer, as pessoas andam a pagar a habitação a estas pessoas que já não pagam renda e depois estas pessoas ainda, além de já receberem apoio financeiro público indireto, no caso a sua habitação, ainda prejudicam mais o Estado Social, destruindo propriedade pública. Ou seja, além de receberem dinheiro indiretamente do Estado, ainda fazem com que o Estado perca mais dinheiro com eles pela destruição de propriedade pública que fizeram, nos autocarros, nas casas, etc. Portanto, a medida, a meu ver, é de total bom senso. De total bom senso. Aliás, e há outra coisa que é, estas pessoas que estiveram envolvidas nos tumultos em Lisboa deveriam automaticamente ficar sem a casa, mas não era para ficarem sem a casa. E eu acho que a sua mulher e os seus filhos não deveriam estar com consequências disso, não é? Era só o indivíduo em si. Mas deveriam ficar sem a casa, não no sentido de, tal, perde a casa, mas antes de pensarmos nisso, eu acho que ele não deveria era morar na casa, devia era morar na prisão, que é uma coisa diferente. Era a sua nova casa. Ele fica sem casa porque esteve nos tumultos. Não fica. Aliás, a prisão de Caxias deve ter ali um espaço, ali porreiro, para esse tipo de pessoas. Cometem crimes. Portanto, até uma casa nova. É diferente. Em vez de ter janelas e tal, e ventanas, passa a ter grades. É um design diferente, mas é uma casa na mesma. A Associação SOS Racismo e o Movimento Porta a Porta repudiam as afirmações do autarca. Mas, desculpem lá, o que é que isto tem a ver com racismo? Mas qualquer pessoa, independentemente da sua origem étnica, pode cometer crimes, seja branco, amarelo, negro, vermelho. Isso não tem nada a ver. A lei é igual para todos.
se foi branco, se foi negro, se foi não sei o que, não sei o que mais, de qualquer origem étnica, a medida é para aplicar a todos. Porque é que vem uma instituição do foro racial ou tentar colocar isto num discurso racial quando isto não é uma questão racial? Isto é uma questão legal. As pessoas comportam-se perante a lei como ela deve ser abordada e têm que a cumprir. Não cumprem, independentemente da sua origem étnica, são condenadas. Independentemente da sua cor da pele. A lei é igual para todos. O que é que a questão do foro étnico vem para aqui ser chamada? Pá, por amor de Deus. Como é natural, é de total repúdio e indignação, e para nós não é nenhuma surpresa. O que nos surpreende é como é que partidos do arco democrático possam votar uma proposta que é claramente inconstitucional. Usar a habitação como sanção. Enfim, o Mamadou Ba e qualquer pessoa tem direito a insurgir-se e a estar contra determinado tipo de coisas, mas eu faço mesmo a questão, esta discórdia ou revolta que o Mamadou Ba tem perante esta medida foi tão efusiva ou tão ao mesmo nível como a revolta que ele demonstrou, que eu não sei se ele demonstrou ou não, faço mesmo aqui a pergunta, não o acuso de nada, perante o Tiago, o motorista do autocarro que foi queimado vivo. Foi a mesma. É que o Tiago, ao contrário daqueles que são responsáveis pelos tumultos, não cometeu crime nenhum. Estava a fazer só o seu trabalho. Gostava de saber. É apenas uma questão, sem nenhuma acusação. E gostava de ter uma resposta também. A penal é algo inadmissível e que não pode ser tolerável num Estado de Direito Democrático. Todos aqueles que cometem crimes devem ser condenados por eles, mas nós, quando estamos a usar a habitação como sanção penal, não é apenas aquele que praticou o ato que está a ser condenado, mas todo o agregado familiar que vive dentro daquela casa. O agregado familiar não tem responsabilidade pelo crime que essa pessoa comete. Agora, essa pessoa deve estar num local que não a sua casa. Em primeiro lugar, que era o que eu estava a dizer há bocado, deveria estar na prisão, não deveria estar na sua casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a família não tem que ser condenada, obviamente, porque a família não tem que pagar pelos atos alheios dos familiares, mas a pessoa em si não deve ter direito a essa habitação pública. E é um ponto importante. É que uma coisa é a propriedade privada, a casa que eu pago com o meu dinheiro, outra coisa é a habitação pública paga por aqueles que são os contribuintes, que nada têm a ver com os crimes dos outros. Portanto, a pessoa já usufrui de bens públicos e ainda para mais destrói bens públicos sem consequências judiciais nenhumas. É uma inversão de valores e uma impunidade completamente ridícula, desculpem lá. Completamente ridícula. E atenção, eu falo com conhecimento de causa, sabem? Porque eu cresci em Loures. Portanto, eu sei bem o que é que se passa. Eu sei bem quando uma pessoa vai a subir determinadas ruas, determinadas retas, e ao lado esquerdo vê bairros de habitação pública, municipal, em que supostamente aquilo paga uma renda simbólica de 5 ou 7 euros, mas nem isso pagam, e têm Mercedes à porta e Audis à porta. Quem é das regiões ali da zona vai perceber perfeitamente o que é que eu estou a falar e de que zonas é que eu estou a falar. Portanto, podem comentar e não me deixam mentir. E depois passam a rua, literalmente é só passar a rua, e vão ver dezenas de pessoas, maioritariamente mais velhas, idosos reformados, que muito facilmente vão ter que ir à farmácia comprar os comprimidos, como centenas de milhares de idosos em Portugal, e muito facilmente têm que fazer a pergunta: olha, farmacêutica, que comprimidos é que são os mais importantes para eu tomar? É que eu não tenho dinheiro para todos. E do outro lado da rua há pessoas que têm habitação gratuita e ainda cometem crimes sem consequências absolutamente nenhumas relativamente aos bens gratuitos que o Estado lhes dá, com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do trabalho daqueles idosos que durante 40 anos trabalharam e hoje em dia não têm dinheiro para comprar todos os medicamentos que precisam. Não é? Isto colocado de outra perspectiva, se calhar já é mais complicado de defender em termos de narrativa mediática. Digo eu. E a mim ninguém me contou, não é? Vi eu. E viu mais gente. E vê mais gente diariamente. As declarações polémicas de Ricardo Leão surgiram depois do Chega ter defendido a alteração do Regulamento Municipal de Habitação. O objetivo é permitir despejar das casas da Câmara todas as pessoas que cometem crimes. O Chega, o Partido Socialista... Desculpem interromper, mas... pá, quem faz isto a um autocarro... Vocês têm noção que há autocarros destes que custam para aí 200 mil euros. Ou mais. Isto é caríssimo. Pá, quem faz isto merece ter... Este autocarro é mais caro que uma casa. Não sei se têm noção disto. Ou que várias casas. Portanto, quem faz isto... desculpem lá, mas não merece ter habitação pública. Eu não tenho que andar a pagar, eu e os milhões de portugueses que trabalham diariamente, não temos que andar a pagar para outros que fazem este tipo de atrocidades terem casa. É uma questão de bom senso. Lamento. A família não tem que ser prejudicada. Agora, ele, em primeiro lugar, tem que ir para a prisão. E segundo, que arranje uma casa qualquer com o dinheiro dele, porque o dinheiro dos contribuintes, por amor de Deus. Socialista e PSD votaram a favor. A CDU diz que a perda do direito à habitação seria uma dupla discriminação. Por isso, votou contra.
É uma dupla discriminação de facto e uma discriminação que vai além da pessoa que praticou o ato, assenta em toda a família e já agora também contrária à Constituição, que prevê que as pessoas só possam ser punidas por um crime uma vez. Segundo a PSP, nas últimas 2 semanas registaram-se mais de 140 ocorrências na Grande Lisboa. 47 veículos incendiados, foram ainda detidos 23 suspeitos, outros 23 identificados. Registaram ainda via... Eu acho surreal é como é que nós estamos aqui a ver os dados. 47 veículos, não sei quantos autocarros, e depois ainda há malta com o discernimento de andar a desculpabilizar porque há e tal habitação pública. Epá, não me apanham nessa, desculpem lá, isto não faz sentido. Viaturas da polícia danificadas e um atentado contra uma esquadra. E termina aqui. Mais uma vez, vou saudar o Bruno Nunes, excelente, não é? A iniciativa é muito boa. Saudo também, faço aqui uma saudação, uma calorosa saudação ao PS de Loures e ao PSD de Loures por haver aqui uma questão de bom senso, porque as pessoas não andam a trabalhar em Loures e no resto do país para pagar casas a criminosos. Parece-me, não é de extrema-direita, não é? Eu dizia isto há 10 anos, ou qualquer pessoa há 10 anos. Olha, tu achas que deves andar a contribuir ativamente a nível do teu trabalho para pagar casas a bandidos? Não, não acho. Pois, não é? Um bocado diferente. E o bandido deve estar onde? Na habitação pública ou na prisão? Na prisão. É aqueles jogos de lógica, sabem? Eu na primária, por acaso, fazia esses testes, não é? Que havia palavra pato e depois havia um desenho de um pato. Nós tínhamos que fazer assim, pato, não é? Portanto, é que é a mesma coisa. Bandido e depois prisão. Portanto, era assim uma coisa um bocado retilínea, não é assim tão complicado quanto isso. Não sei se a malta que discorda disto quer voltar assim à primeira classe ou uma coisa assim do género, mas é mais barato fazer testes da primeira classe do que propriamente andar a pagar habitação pública a criminosos. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E, como é habitual, acima de tudo, não roubem ninguém, especialmente se tiverem habitação pública, porque pode correr mal. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.